advogado. Ele tá aqui, só dando Vamos risada trazer aqui. o boa tarde dele? Boa tarde dele. Dele quem? Sim, Igor Rentz, advogado, especialista em direito imobiliário, civil e digital. É isso mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Suelen. Olá, meu querido Yuri, Ed e todos os ouvintes do Show de Notícias, né, da Rádio 97. É uma satisfação estar aqui aclarando os temas de direito com você. Sim, Suelen. Essas são algumas das minhas expertises na área do direito. Muito bem, a gente tem aqui... Posso começar, Yuri Bagadão? Ia fazer um questionamento? Não, pode começar. Inclusive, vou aproveitar para tomar um caroço d'água. Tá certo. O que temos hoje, doutor Igor? Muita gente se organiza financeiramente para comprar um imóvel na planta, porque em tese é mais barato, em tese tem mais benefícios, opções de forma de parcelamento. O que um consumidor que chega nessa etapa de um imóvel da planta, ele tem direito? O que pode acontecer com essa pessoa? Perfeito, Suelen. Excelente pergunta. A aquisição do imóvel na planta, ela tanto para investimento ou mesmo para moradia, ela é um sonho daquele cidadão, daquele consumidor. E muitas vezes, se não tomarmos as cautelas anteriores, aumentamos o risco de alguma problemática futura, né? Eu costumo dizer que a principal medida antes de você adquirir um imóvel na planta é você analisar a reputação daquela construtora, daquela incorporadora, né? Hoje nós temos sites especializados nessas avaliações, nós temos aí os sites processuais dos nossos tribunais, onde você pode consultar aquele histórico processual daquela construtora, se existem, por exemplo, processos sobre... Ela enfrenta processo sobre atraso de obra ou então sobre alguma outra irregularidade junto aos seus consumidores adquirentes. Nós temos aí também a possibilidade de avaliar o registro daquele imóvel, daquela incorporação. Para mim é o instrumento mais importante, né, quando você trata da aquisição de um imóvel na planta, é você analisar se aquele imóvel foi devidamente incorporado, se ele existe juridicamente e ele já está possibilitado de ser comercializado, né? O principal instrumento é a questão da incorporação, de você registrar no cartório de imóveis da competência daquela área, se aquele empreendimento está devidamente registrado, né? Se ele está incorporado. Bom, diante dessa situação, essas primeiras cautelas, você pode avançar também para a análise de outros empreendimentos já edificados, conversando com adquirentes que já investiram naquela construtora para saber o que eles receberam em retorno dos seus investimentos, a qualidade no desenvolvimento daquele empreendimento, como se mostrou, os defeitos que foram apresentados ou não, a questão, obviamente, do enquadramento daquele empreendimento nas suas condições e expectativas, seja ela financeira, seja a expectativa de localização, enfim. E, por fim, analisar com bastante cautela o contrato, né? Se possível com assessoria jurídica, que pode lhe trazer uma segurança jurídica muito maior, mas analisar não só os valores, a forma de financiamento, os prazos que vão estar sendo trabalhados, um prazo de tolerância. A gente fala muito hoje em dia nos contratos de aquisição de imóveis na planta sobre a questão da tolerância, né? Que são aqueles períodos que a construtora pode aí ter para um caso de uma greve, problemas que estão hoje em muita discussão, as questões climáticas. Então existe aí, inclusive hoje a legislação e a jurisprudência trabalham entre 90 e 180 dias, mas analisar esse prazo que deve estar constante no contrato, né? Os índices que serão aplicados, o que costumeiramente é utilizado na aquisição de imóveis na planta, é o INCC, até a entrega da obra, depois trabalha-se, como costume também, o IGPM, né? Então são cautelas que vão evitar, caso ocorra realmente um atraso, vão trazer para você maior segurança, né? Então são essas orientações iniciais para os adquirentes de imóveis na planta, Suelen. Doutor Igor, a gente já tem aqui pergunta, inclusive, de ouvinte. Um ouvinte que, conhecido para não ser identificado, mas ele comprou um imóvel na planta, era um condomínio de 6 torres, e a construtora entregou apenas 4 torres, e isso já aconteceu há 10 anos. Já entrou na justiça, a justiça já deu ganho de causa para esse cliente, mas não consegue identificar patrimônio dessa construtora para poder reaver o seu prejuízo. Nesse caso aí, como é que faz? Senta e chora? Perfeito. Yuri, nessa situação onde existe uma insolvência
da construtora, que pelo caso, eu não me aprofundei no caso, nem no processo, mas pelo que você relatou, provavelmente tem uma insolvência dessa construtora. Ela provavelmente entrou num processo de falência, né? Tem que ser avaliado aí se preenche os requisitos de se solicitar no próprio processo, num processo paralelo, a despersonificação da personalidade jurídica. Ou seja, você vai ao juiz e vai dizer, excelência, olha, preencheu os requisitos, eu quero que você retire a pessoa jurídica da frente para que eu ataque o patrimônio dos sócios. Entendeu? Então, dessa forma, existem vários casos desse tipo, o escritório atende muitos casos desse tipo, e realmente é possível você atacar diretamente o patrimônio daqueles sócios, caso, obviamente, eles tenham as responsabilidades devidas aí o processo permita isso. Difícil é achar o patrimônio desse sócio. Esse sócio já botou o patrimônio aí no nome até das cachorras, para escapar da justiça. Mas levamos em consideração, Yuri, que hoje em dia a tecnologia permite isso. O rastreamento, né? Sim, claro. Exatamente. O que a gente não está permitido é avançar aqui, porque a gente precisa no intervalo, mas é só um intervalo. Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. Tem muita notícia e muitas perguntas aqui para o doutor Igor Rentz, que é advogado, especialista em direito imobiliário, civil e digital. Vamos falar sobre crimes digitais também. 2020-0097 é o nosso canal. Chegue junto, a gente volta já. Continue ligado na 97 FM. Às vezes que os pais acham que os filhos estão dentro do quarto com o celular, com o seu computador, com o seu tablet e estão seguros, estão protegidos, né? E a verdade é que nem sempre estão. Então, notícia muito triste, daqui a pouco a gente vai trazer desdobramento sobre isso, mas é lamentável isso aí. Pode seguir na sua pergunta, você tinha uma dúvida aí sobre entrega no prazo, né? Pois é, porque é raro, mas acontece sempre, são os prazos. Como que chama? A empresa diz, vou entregar em maio de 2024. Chegou maio de 2025, nada. E você não vê a obra saindo do lugar. O que o consumidor pode fazer nesses casos? Perfeito, Sueli. Eu gostei muito desse, é raro, mas acontece sempre, porque é verdade. É recorrente no escritório a procura de adquirentes que fizeram aí o investimento nesse sonho. No contrato havia um prazo X com mais o acréscimo do prazo de tolerância e ultrapassado o prazo de tolerância, a incorporadora, a construtora simplesmente não entrega o bem, não entrega as chaves do apartamento. E o que o consumidor faz? Nesse sentido, eu oriento aos nossos clientes, a primeira medida é entrar em contato com a construtora, com a incorporadora, mas não entrar em contato simplesmente por telefone. Isso é importante que seja formalizado. Registrado, né? Claro, para que você possa, sendo necessário, manuseá-lo como prova, né, essa comunicação como prova num provável processo judicial. Então, primeira coisa, entrar em contato com a construtora, com a incorporadora, solicitando explicações do motivo daquele atraso, solicitando a nova previsão de entrega daquele imóvel, né, para que você tenha tudo isso documentado. Insatisfeito com a resposta da construtora, é bom analisar o que consta no contrato a respeito desse atraso, quais são as combinações legais, quais são as compensações, que aí o adquirente já faz jus aí às suas compensações, solicitar a manifestação do PROCON municipal, que tem aí a possibilidade de fazer a mediação desse acordo junto às incorporadoras, e sendo infrutífera essa solução administrativa, aí infelizmente deve ser procurado um advogado de sua confiança para que possa manejar aí o processo necessário, seja a obrigação de fazer, onde vai forçar a construtora, a incorporadora a concluir o que foi combinado, seja aí uma indenização, enfim, a medida judicial mais pertinente para atingir aí o interesse daquele adquirente. Então, essa é a nossa orientação para aqueles que, infelizmente, adquirem um imóvel e, na hora de entregar, ultrapassado o prazo de tolerância, não o recebem. Muito bem, você está acompanhando uma entrevista com o doutor Igor Rentz, ele que é especialista em direito imobiliário, civil e digital. No tocante ainda à questão imobiliária, existe... Agora eu queria experiência de casos, tá? De pessoas que colocaram a empresa, que não receberam o imóvel, que gastaram muito, investiram muito e não tiveram retorno. Existe um padrão para indenização nesses casos? Sim, Suelen. Na verdade, tudo que houver de dano que você consiga comprovar pode ser buscada a reparação, tá? Até bem pouco tempo tinha como lucro presumido a questão dos aluguéis. Então a pessoa deixa de receber aquele imóvel,
e aí a construtora ultrapassa o prazo de tolerância, não entrega. Você tem aí a possibilidade de ver compensado com o valor de um imóvel daquela mesma categoria, né? O valor de mercado daquele imóvel é uma forma de compensar também. Pode haver a compensação na redução do custo, pode haver uma compensação numa melhoria no próprio imóvel. Então, pode-se adaptar essa reparação, né? Tanto a reparação dos danos que ela sofreu moralmente, como dos danos materiais e possíveis lucros cessantes que ela comprove. Digamos que a pessoa adquire um imóvel em um flat e ela tem a expectativa de receber o imóvel naquele prazo e colocar para locação e tem a perspectiva de ter um ganho. Se ela comprova essa situação, ela tem aí o direito de ter a reparação dos seus lucros cessantes, ou seja, o que ela deixou de oferir de aluguéis naquele período. Da mesma forma, doutor Igor, eu comprei um apartamento, eu moro de aluguel hoje, comprei um apartamento contando que a partir de, a entrega está para julho de 2025. Eu estou contando que a partir de julho de 2025 eu não pagarei mais aluguel, eu vou pagar somente a prestação do meu apartamento. E essa obra atrasou. Eu também posso, e aí eu vou ter que continuar pagando o aluguel mais a prestação do apartamento. Isso também pode ser revisto? Claro, é um dano material que você sofre. Você tem a expectativa de não ter mais aquele custo no seu orçamento mensal. E chegada a data acordada e prometida pela incorporadora ou pela construtora, não foi cumprido a parte dela contratual, sim, é passível, sim, de haver a reparação nesse sentido. E a gente vê aqui direito imobiliário civil e digital, né? São especialidades diferentes, não é isso? Sim, são especialidades diferentes. Ainda tem uma pergunta sobre imobiliário. Tem, porque eu quero depois passar para a parte digital, que é o palco mais está dando bronca aí ultimamente. A minha pergunta, a gente recebeu aqui há algumas semanas, a turma da Toronto Multimarcas, o assunto eram carros eletrônicos. E muita gente que tem carro elétrico, falha a produção. Muita gente que tem carro elétrico não tem uma estação para abastecer o seu carro. E já vi muitos casos de condôminos reclamando com os seus síndicos, porque nem todos os moradores querem que seja colocado uma estação naquele condomínio. O que o direito pode ajudar essas pessoas nesse tipo de caso? Perfeito. A função do direito, Suelen, é justamente organizar a sociedade, né? Normatizar essa sociedade para que tenha uma vida ela em comunidade tranquila. Em um condomínio não é diferente, né? Só que a gente tem que levar em consideração que, apesar dos carros elétricos já estarem desde 2012, 2010, infelizmente a nossa legislação, nossos legisladores têm outras preocupações que não o meio ambiente. Então não adequaram a legislação com a mesma velocidade do desenvolvimento tecnológico. E hoje o que temos de legislação propriamente dita nesse sentido? Nós temos a resolução da ANEEL, a resolução 1000, que ela traz aí a regulamentação de como fazer as autorizações, seja para âmbito comercial, residencial, e também a resolução 1716, salvo engano, 17.016, que traz também as questões técnicas da ABNT, né? Então, ela define quais são os padrões técnicos. Só que os nossos condomínios, em sua maioria, têm convenções já de bastante tempo que não contemplavam isso. Qual que é a orientação? Eu comprei um carro elétrico, preciso de uma estação de abastecimento elétrico, você vai requerer ao condomínio essa autorização. Obviamente, se não possui na convenção do condomínio, deve ser levado o tema à Assembleia. A Assembleia é soberana para decidir o que vai ser realizado, o que é permitido naquele domínio comum, né? Naquele condomínio. Então, a Assembleia é posta em votação, há necessidade do quórum participativo, quantas pessoas são necessárias para estarem lá, isso está dentro do estatuto, da convenção de condomínio, do regimento interno. Havendo a votação, se for positivo, ele deve apresentar um estudo de capacidade elétrica, enfim, que a gente não pode desconsiderar também a questão técnica. A estrutura elétrica de um condomínio é uma hoje, para essas estações é outra. Então, aquele morador interessado deve apresentar aquele estudo e tudo em conforme pode ser instalado. Digamos que foi negado, aí sim deve ser procurada a via judicial, né? Com a comprovação de ter esgotado a via administrativa, o condômino interessado pode acessar a via judicial. E nós já temos julgados nesse sentido
em São Paulo, tivemos julgados até no STJ, dizendo que é uma questão de necessidade que os condomínios venham a se adaptar a essas novas tecnologias, né? Olha, o que está dando confusão, o que está dando moído nos condomínios, esse negócio de carro elétrico, de tomada. Minha tomada, eu quero minha tomada, a tomada é minha, não sei o que mais lá. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos acima de tudo colocar o bom senso aí nessas convenções, nessas reuniões. Ô, Ed Oliveira, vamos colocar, sabe o quê? Uma dica de português com a coluna ficou claríssimo com o professor Silvio Augusto, que sempre tem dicas maravilhosas E o áudio dele, tá? Pra gente melhorar cada vez mais o nosso português. Ah, tá aqui. Já encontrou por aí? Já. Solta o áudio do homem aí. Deixa eu colocar a foto dele, que é linda, né? É linda, maravilhoso. A foto do professor Silvio. Homem elegante. Meu professor. Ele foi seu professor? Professor do Dr. Igor aqui. Pode continuar participando, viu? 2020-0097 é o nosso canal. Alô, você ouvinte da 97 FM. A legislação é de 2021 e ela traz aí a tipificação do crime de stalker, que é você perseguir alguém pelos meios eletrônicos, né? Nós temos não só o Bebê Rena, que é um excelente filme, mas também esse caso que foi apresentado ontem pelo Fantástico, mas está se tornando muito comum, né? Aquelas pessoas que, geralmente, o que ocorre daquelas pessoas que não se satisfazem com o fim do relacionamento. Elas não se sentem à vontade com esse término e passam a perseguir seus ex-companheiros, seus ex-maridos, ex-esposas, enfim. Isso acontece com maior frequência quando se trata desse tipo de situação. Agora a pessoa está com tempo, né, Yuri Bagadão? 1.000 e-mails, 500 mensagens, vai estudar, vai ler um livro, vai procurar um psicólogo. Tenho horror à ligação, só me ligue se for urgente. Eu não gosto de ligação, o homem estudou muito para criar o WhatsApp, para facilitar a vida da gente. Aí a mulher ligar 500 vezes no dia, meu amigo, eu acho que quem é preso era eu, porque pela misericórdia. Ô, Sueli Lobato, estamos chegando ao fim, infelizmente, aqui. Pois é. O papo tava muito bom com o Dr. Igor, justamente na hora que a gente ia falar sobre crime digital, mas já fica o convite para vir um dia para falarmos só sobre crime digital, que é uma pauta... tem pauta para isso todos os dias, tem marmota todos os dias. Doutor Igor, suas considerações, quem quiser encontrar nas redes sociais, telefone de contato, enfim, fica à vontade. Perfeito. O WhatsApp do nosso escritório é 84-981-30-31-31 e as nossas redes sociais... Calma, respire. Pode repetir o WhatsApp. Repita o WhatsApp. 97. Perfeito. O WhatsApp da Rentes Advocacia é 84-981-30-31-31. O perfil das nossas redes sociais, @Rentes Advocacia, e o nosso site, rentesadvocacia.com. Estaremos sempre à disposição para aclarar o tema de direito em nossas redes sociais, em nossos meios de comunicação e também servindo aos convites aqui dos amigos Edson, Ellen e Yuri, para aclarar para vocês. Já fica o convite aqui, a gente vai marcar o dia para falar sobre crime digital. Rentes Advocacia, o Rentes, pessoal, é HENTZ, tá? HENTZ, Rentes Advocacia, eu já comecei a seguir aqui. Ed Oliveira, rapaz, como é que foi o fim de semana? Foi ótimo, foi ótimo. Futebol Potiguar, né? Graças a Deus. Graças né? a Deus, todos venceram.